Olá! Se você me conhece, você sabe que eu tenho uma tática para me preservar e manter meu foco, né, nas minhas atividades mesmo, né, priorizar o que é realmente prioritário, que é não ficar muito informada. Eu busco sempre, criar uma estratégia de curadoria nas informações que chegam até mim, né. Bloqueio mesmo, tiver que bloquear, enfim, né, faço o que tenho que fazer para não me envolver com questões que não são o meu foco, nem são prioritárias, e muito menos aquelas informações que me afetam, né. Hoje, inclusive, na palavra de Deus, fala sobre Moisés que se irou ali diante de uma idolatria, e eu me vi nesse formato, né, de uma pessoa que não consegue se conter diante de idolatrias, diante de alguns erros, enfim, né. Antes de começar a me posicionar sobre o que eu vim falar de fato, eu quis fazer essa ponderação, e uma segunda ponderação sobre o que é o pecado. Porque quando eu venho falar aqui no Instagram, eu me preocupo com a linguagem, porque eu vejo que cada um interpreta do seu jeito, da sua forma, né, enfim. Então eu até evito falar algumas verdades assim de fé aqui no Instagram, em vista de não confundir mais do que ajudar, né. Porém, hoje eu queria esclarecer sobre a questão do pecado, né. Tem muitas pessoas que quando falam pecado já pensam em proibições, em não pode, em moralismo, né, enfim. Só que, pecado até mesmo na etimologia da palavra, no significado lá primeiro da palavra, ele representa o errar o alvo. É você querer uma coisa, né, expressar uma coisa. Eu amo Deus e eu sou consagrada a Deus e quero viver segundo a vontade de Deus, porém, nas minhas ações, eu mesma me contradigo nisso. Eu escolho muitas vezes julgar, eu escolho muitas vezes encontrar vaidade nas minhas atividades, de buscar reconhecimento, enfim. Isso é errar o alvo, porque eu quero uma coisa, afinal, dentro do meu coração tem o desejo de querer amar Deus, progredir espiritualmente, mas nas minhas atitudes, no dia a dia, no cotidiano, eu escolho outras coisas. Amar a mim mesma, amar mais o dinheiro, amar mais o ser reconhecida, o ser vista. Isso aqui, né, esse pecado estritamente que eu tô falando é o pecado do orgulho, mas eu poderia citar qualquer outros, né. Eh, o orgulho, o amor a mim mesma, me impede de amar a Deus como eu gostaria de amar, né. Significa que Deus é um Deus autoritário, que quer o meu amor e me escraviza por causa, né, para que eu possa amá-lo? É um Deus meio que até num relacionamento abusivo? Não, né. Significa que Deus me criou e me deu uma essência de amor. Então, para eu ser feliz, eu preciso entender que Deus está dentro de mim e por isso eu preciso me amar. Eu preciso entender que Deus está no meu irmão, está fora de mim e na criação, no cuidado com as coisas. Por isso que a igreja vê sim a questão da sustentabilidade, né, do mundo, porque a gente tem um amor e um respeito, como São Francisco, assim, é o maior exemplo, né, aos animais, a criação de Deus e divina. Nós temos amor uns pelos outros porque sabemos que nós somos e o outro também é imagem e semelhança de Deus. E claro que se alguém te ajuda, você vai olhar para essa pessoa com admiração e com amor, com retribuição, né. Eu acho que ninguém, em sã consciência, né, conscientemente gostaria de ser ingrato. Você me ajudou, então agora eu vou te dar uma rasteira, né. Você me ajudou, valeu, obrigada, agora tchau para você, eu vou seguir minha vida, né. A gente até faz isso inconscientemente, mas com a clareza, com a consciência, né, a não ser com um desvio de caráter aí, é difícil que a gente faça. Então por que que eu iria, né, eh, negligenciar e não amar a pessoa que me criou, né? Se Deus me criou, e aí São Tomás de Aquino ele fala que a criatura humana, né,
E a criação, né, do mundo, ela tem uma ordem tão perfeita que é difícil a gente imaginar que não tem ali uma inteligência por trás disso, né? E aí voltamos, agora sim, pro ponto-chave que eu quero trazer hoje, né? É, que é a dimensão de um evento que eu vi aí no final de semana, né? E percebi que numa linguagem, numa roupagem de busca de Deus, de busca de voz de Deus, né? As pessoas estão sendo manipuladas, né? E estão aprendendo a como manipular os outros, acreditando que estão em busca de Deus, né? Meus irmãos, Deus é sempre amor. Deus é sempre amor, né? Se eu trago a voz de Deus numa roupagem orgulhosa, numa roupagem de que o amor a mim mesmo, porque Deus me criou e eu posso então me amar, e eu posso então buscar, né, é, uma vida melhor, próspera, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque o amor de Deus ele me ensina a universalidade dos dons. O amor de Deus me ensina uma justiça que é a misericórdia, que é eu não querer reter para mim, né, o que é em vista do todo, em vista de uma comunhão com os irmãos, né? Então, o ter em Deus é diferente do ter na vida social como um todo, né? E aí entra outra questão, né, como um critério para gente. Eu falei agora da caridade, né? Mas um outro critério da busca da voz de Deus, de pessoas que, no fundo, geram em você uma sensação de que se você não consegue o mesmo que ela, você é o errado. Você é quem não está buscando certo. Você não dá valor para aquilo que Deus te deu. Você é incompetente, você não dá conta. Ou seja, ela julga você e te coloca uma culpa que Deus nunca vai te colocar. Deus ele nunca exige da gente, né? A gente viu hoje na palavra, né? Que para quem leu hoje a primeira leitura, né? Moisés ficou com raiva, né, do povo que foi idólatra, mas Deus falou: cada um terá o seu juízo. Eu farei minha parte, continuarei amando, né? Então Deus ele nunca vai exigir da gente e culpabilizar, colocar um peso em cima da gente, né? De que eu só serei feliz se eu tiver uma vida próspera, né? De que ninguém tem nada a ver com a minha vida, de que ninguém se interessa pela minha vida. Gente, né? Não nos deixemos manipular por esse discurso porque ele é anticristão. Ele é completamente anticristão. E aí eu vou falar uma coisa bem clara, né? Durante muitos anos, e até hoje, claro, nós combatemos a teologia da libertação. Nós combatemos porque sabemos que o socialismo e o comunismo, ele não é cristão, ele também é anticristão. E por que muitos irmãos nossos ainda insistem na teologia, né, da libertação? Porque muitos irmãos nossos, infelizmente, né, é, se deixam levar, vão buscando orientação somente desse tipo de informação, eles aderem a uma roupagem, a uma camuflagem do que é o cristianismo autêntico, né? E nem todos os irmãos estão fazendo isso por consciência e formada, não. Muitos estão fazendo por uma consciência má formada e manipulada, né? Meus irmãos, essa grande novidade, até mesmo de combate ao comunismo, está levando muitos de nós ao mesmo erro. Se a gente não se forma pela origem e autêntica da igreja, que é o magistério,
as encíclicas, vocês vão me ver morrer se vocês... né? Mais uma lápide, de vez em quando eu invento mais lápides para mim, né? Essa é mais uma, né? Que é assim, por favor, leia direto da fonte, é o magistério da igreja, imprimatum, veja lá se a igreja aprova as tuas fontes de livro, de textos, busquem na internet, meus irmãos, todos os documentos da igreja estão na internet, estão no site do Vaticano, não procure em outro lugar não, procura no site do Vaticano, né? Porque vai estar lá direto da fonte. Então, busquemos direto da fonte. Não nos deixemos iludir. Não nos deixemos, porque o pecado, ele está dentro da gente. Né? Eu estou falando aqui, mas o pecado está aqui. Eu estou lutando contra o pecado, né? Para eu não fazer como Moisés. Eu estou lutando contra o pecado para eu não julgar os irmãos que recebem um tesouro. A igreja é um tesouro, Deus é um tesouro tão grande e se deixa contaminar pelas idolatrias e pelas fantasias sobre quem é Deus. O que é o bezerro de ouro senão uma fantasia sobre Deus, né? Então, nem sempre quem diz Jesus Cristo é o Senhor, né? Minto, né? Quem diz Senhor, Senhor é quem diz Jesus Cristo é o Senhor, né? É ter clareza. A pessoa precisa ter clareza e falar: Jesus é o Senhor da minha vida. E porque é o Senhor da minha vida, eu o obedeço. Eu sigo, eu sigo os ensinamentos dele e falo para você: a sua vida importa. Você não me atrapalha em nada. Você pode até ser vítima, se fazer de vítima, mas eu tô aqui para te mostrar que você é filho de Deus amado. Então, a linguagem, meus irmãos, já diz muito, muito sobre quem a gente deve escutar, né? Não nos deixemos enganar, não nos deixemos manipular. Eu falo com propriedade daquilo que é o comunismo, que é o socialismo, porque isso foi o meu estudo de mestrado. Agora, eu vivo falando também que o que me salvou, né, de ser manipulada, de ir na onda, né, de que são nós contra eles, vamos dizer assim, é através da leitura dos documentos da igreja, de segurar ali na Eucaristia e falar assim: Jesus, se o Senhor não intervir, eu vou cair. E aí Deus vai intervir através de amigos, através de conversas, através de falas de pessoas de referência, né? E referências, meus irmãos, que têm o imprimato. As referências que a Igreja Católica confirma. Isso é fundamental. Muitos se dizem referências, só que você vai olhar e a igreja não confirma. Pelo contrário, se a gente for olhar nas entrelinhas do que o Papa vai colocando, né, do que as nossas autoridades, como missionários, vai colocando, é totalmente contrário. E eu questiono a autoridade do Papa, eu questiono a autoridade dos meus fundadores em vista de uma pessoa que se autodenomina referência. E aí? Né? Nós hoje vivemos sob, né, os ensinamentos do magistério, né? Tenho minha livre consciência, claro, né? E esse é o perigo. Esse é o perigo, porque na minha livre consciência eu preciso escolher Deus, eu preciso escolher o livre-arbítrio conforme nos ensina Deus, para ser aquilo que Deus me criou. Às vezes parece tão complicado, mas na minha cabeça é tão simples, porque a verdade de Deus traz paz. Ela não me deixa agitada. Hoje eu acordei agitadíssima e falei: meu Deus, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo é isso que eu vi Moisés fazer. Né? Eu passei o final de semana incomodadíssima, porque na Canção Nova estava tendo um congresso da renovação carismática,
né? E por outro lado, um auditório cheio de gente sendo manipulada. É incômodo, é incômodo. E eu sinto muitas vezes a dor por esses irmãos que vão sendo manipulados e vão sendo jogados como rã em água quente. Isso eu aprendi com o nosso irmão Carmadélio. E a gente, às vezes, é manipulado pelo mundo como rã em água quente. A gente é lançado ali e, sem perceber, se a gente não pedir uma intervenção de Deus, se a gente não caminhar na primazia da graça, sem perceber, a gente vai sendo manipulado e a gente vai sendo fervido, a gente vai sendo lançado à morte, porque o pecado ele leva à morte espiritual, né? Se a gente não buscar a cura. E aí a gente vai sendo fervido, é levado à morte e sem perceber. Né? Então, esse áudio, pode ser também, né? Vai que você esteja escutando por áudio. Mas esse vídeo, ele não tem o intuito, né? Tanto é que eu falei que foi depois da leitura da palavra. Não tem o intuito de querer causar polêmica. Ele não tem o intuito de querer confrontar ninguém. Se você não concorda com nada do que eu falei, não precisa rebater, né? Porque eu não vou entrar em discussões, em bate-boca. Esse áudio é para alertar, né? Esse vídeo é para alertar aqueles que hoje podem estar como rã em água quente. E assim como eu um dia, né, fui alertada por muitos, e ainda sou, eu quero ajudar e alertar também, né? Porque um dia eu fui socorrida. Seria muita ingratidão da minha parte se não quiser socorrer também os meus irmãos, tá bom? Então, Deus nos abençoe. Voltemos nossos olhos para a Virgem Maria, ela que é toda pequena, como a gente está aprendendo na comunidade, para Deus que é justiça e misericórdia. A face de Deus sempre vai ser justiça e misericórdia, nunca só um ou nunca só outro, né? Jesus, ele é o onipotente, o onisciente e o onipresente, assim como não fora da nossa capacidade humana de compreensão, porque se a gente rezar, a gente vai entender que Jesus é justiça e misericórdia, tá bom? Então, Shalom, Deus nos abençoe.